Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Saber, o seu podcast de terapias e autoconhecimento. Aqui, você já sabe que é a sua sessão de terapia, onde você colhe insights, agrega no seu dia a dia, traz sementes positivas para o seu bem viver. E hoje eu tenho uma convidada que é mentora de mulheres e a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito falado aí nas redes sociais, porém pouco explorado, a fim de trazer um leque de opções para colocar no seu dia a dia, que é mentalidade. Eu tenho aqui hoje ela, que é fantástica e tem uma mentalidade muito aberta e que vai te ajudar muito a colher outros frutos, que é a Marina Dantas. Seja bem-vinda! Obrigada, Adélia. Tudo bem? Tudo. Bom, estou extremamente feliz de estar aqui, né? A gente programou muito esse momento, né? Programamos. Primeira vez que a gente está se vendo, né? Fisicamente, a gente já se conhece, mas eu costumo dizer que tudo que a gente pensa, se está na nossa mente, a gente consegue trazer para o físico, né? E esse momento nada mais é do que isso. Quando a gente começou a falar lá na frente, né? Lá atrás, a se comunicar e a conversar, a gente falou de um podcast. Isso. E ele está aqui hoje. E ele tá cocriado aqui hoje. Isso é que é o fantástico, Marina. E que vale muito a gente ponderar uma questão importante. A gente quer muito experimentar mudança de vida positiva. Todo mundo está aqui para experimentar algo positivo, algo novo. Isso é um desejo que expressa em todos nós. Uhum. A gente sente isso. Mas no decorrer do nosso caminho, a gente enfrenta alguns obstáculos. E o que é que faz, na sua visão, assim, que é bem ampla, né, pelo que a gente já conversou, o que faz esse derrubar de alguns véus para você nesse sentido? Por exemplo, você quer mudar, quer conhecer pessoas novas. Você se permite a estar com pessoas novas, a ir em lugares novos, a trazer um movimento diferente para sua vida? Na verdade, essa é uma segunda etapa. A primeira etapa, para você chegar nessa daí, antecede a ela a decisão. Então, não adianta eu querer estar em lugares novos, eu querer viver experiências novas, eu querer conhecer pessoas novas, se eu apenas quero. Se eu não decido isso de forma profunda para que a minha mente consiga entender, sim, é uma decisão, eu internalizo, aí sim eu passo para a etapa de me mover para os lugares, para novos relacionamentos, novas conexões, novas experiências. Porque a cabeça da gente, ela é treinada para negar tudo aquilo que é novo. Então, a gente vem num ciclo, né, de anos de ideias fixas. Então, toda vez que você tentar introduzir uma coisa nova na sua vida, você pode perceber. Na mesma hora, sempre vem algum pensamento. Não precisa. Não, vai ser difícil. Não, você não dá conta. Não mexe com isso. Então, quando você decide, né, a decisão, ela antecede todo o movimento. Primeiro você decide, para que quando você vá se mover, você tenha uma espécie de âncora para dizer assim, eu vou. Pode ser difícil o que for, me expor, me comunicar, abrir live, gravar podcast, ir num evento com milhares de pessoas, me conectar. Com pessoas diferentes. Você precisa ter uma decisão instalada dentro da sua cabeça, porque senão o seu corpo não vai, não adianta, entendeu? Então, antecedendo a todo movimento, você precisa tomar a decisão. Se você tomar a decisão, sua cabeça vai entender, aos poucos você, né? Toma a decisão, mantém. Internaliza, mantém. É um exercício diário, não tem mágica. E olha que fantástico trazer um leque pra gente destrinchar um pouquinho mais. Falando, pode ser que a pessoa, né, que tá vendo, que escuta, ela fala, é muito fácil. A gente sabe desses desafios de tomar uma decisão, de escolher, porque você vai contra... né? Vai contra um grupo de pessoas, vamos dizer assim. Então, por isso, eu sempre falo, em todos os podcasts que eu já trouxe várias pessoas, vários especialistas, terapeutas, para falar sobre a importância dessa rede de apoio um pouco mais sólida. Mas aqui cabe uma coisa importante. Se você quer construir algo diferente, você tem que fazer coisas diferentes do que você faz no habitual. Exato. Nós estamos aqui agora, né? A gente se conheceu agora. Se a gente não se permite a estar aqui,
a gente não cria essa conexão e não fortalece e amplifica uma rede de apoio também. Exato. E é legal porque, assim, quando eu digo que a decisão, ela antecede tudo, é porque a decisão, ela faz você ter coragem de fazer as coisas. Nós viemos para Florianópolis para um evento e tá cada uma num hotel. Mas eu decidi que eu não vou mais impedir de crescer. Então, se conectar-me com você vai trazer crescimento, eu vou me conectar com você. E aí, a partir do momento que a gente toma a decisão, os desconfortos, que a nossa mente fala assim, não, eles parecem que são dissolvidos. Aos poucos, você dissolve os desconfortos. E é nesse momento que você aprende. Nós tivemos, desde a hora que nos encontramos, um dia maravilhoso. Nós estamos... E é um crescimento absurdo. Então, quando você não decide o que de fato você quer, você não consegue ver prazer no desconforto. E aí, uma coisa que eu ouvi há muito tempo, e eu trago muito isso comigo, é assim, é no desconforto que você cresce. É no desconforto que você rompe, sabe? Ninguém tem crescimento exponencial na zona de conforto, né? Então, você precisa do desconforto para crescer, para agregar. Né? E quanto mais, é engano pensar, né? Quanto mais você vence um desconforto, senta e espera, porque vem mais. Vem mais. Vem muito mais. Vem mais. E a gente conversou muito isso hoje, né? A questão de vulgarizarem o autoconhecimento. O autoconhecimento não são mil maravilhas. O autoconhecimento, a mudança de mentalidade, esse processo é um processo que demora, é um processo que tem percalços, é um processo que te faz sofrer, ele te machuca para te curar. Você sofre para você se reerguer. Então, eu tenho essa bandeira, sabe? Eu carrego ela comigo. O autoconhecimento, ele não é mil maravilhas. Mas ele é a única coisa que eu acessei até hoje que me trouxe uma verdadeira liberdade. É a única via, não existe outro caminho. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de conexão. Conexão com superior, mente, corpo. Somos uma máquina, né? Não tem isso daqui se não tiver a tríade, que eu costumo dizer, alinhada. Você precisa estar alinhado, entendeu? Se alinhado já é difícil, você imagina tudo bagunçado. Não. E precisa desmistificar essa questão de que tudo é florido. Quer ver uma coisa? A gente não foi ensinado a olhar para o nosso pior lado, para as nossas sombras, para os nossos defeitos. A sujeirinha, que a gente sabe. A gente não pode mentir para a gente consegue mentir lá fora. Exato. Então, tudo o que desagrada a uma imagem que a gente quer passar, a gente esconde. Exato. Porque lá fora tá tudo muito bonito. Na internet tá todo mundo pintando uma coisa maravilhosa. E por trás das câmeras a gente sabe que... Os bastidores, né? Você falando aí, eu me lembrei de uma caixinha de perguntas que mandaram pra mim essa semana. A moça perguntou assim, Marina, o que você acha da modinha do positivismo e das afirmações diárias? E o que eu disse pra ela foi que a diferença entre a autoafirmação e o autoengano é uma linha tênue. Uma começa quando termina a outra. Mas isso é uma questão de maturidade mental, emocional, espiritual. Porque sim, você é sim luz, prosperidade, bênçãos, tudo de bom. Mas não é só. Mas você é caos, você é irritabilidade, você é bagunça, você é dor. Então, quando você tem maturidade para olhar para sua sombra e saber que nela também existe luz, você consegue evoluir. Mas não é só luz, não é só isso, entendeu? É muito mais do que isso. E aos poucos, no processo, que a gente... Que flui, né? E vou te dizer mais, basta um simples reconhecimento de uma sombra, para você, ela vai entender essa sombra, ela vai entender, opa, já me viu. Aí você precisa tomar uma ação contrária. Você estava falando de afirmações, eu faço bastante e-books, né, com processos que eu mesma criei para mim, que eu aprendo, né, e vou colocando aí. Eu fiz um e-book de lei da atração na prática. Olha para você ver como a coisa ela é ampla e a informação ela precisa ser passada corretamente. As pessoas, ao comprarem o e-book, elas esperam que lá tenha a técnica, a ferramenta que vai resolver.
Você vai ficar repetindo, né, falando essas afirmações e você não precisa colocar um movimento novo para sua vida. Isso. Então a coisa não funciona muito assim. Então, enquanto estiver romantizando essa questão de que prosperar, as pessoas hoje falam muito de prosperidade, né? A prosperidade, ela é interna, ela tem que vir de dentro. Se você não acredita... Ela não é só uma palavra. Não é. Né? Não flui. Você pode repetir, fazer afirmações positivas. Se você não acredita e não vive aquilo, se torna incongruente entre o pensar, falar e agir. Exato. Que é, de novo, a tríade, né? Tem que estar em equilíbrio. É isso. E as pessoas ligam hoje muito prosperidade a dinheiro. E sim, existe prosperidade de riqueza financeira, existe. Mas uma coisa que é muito importante é a gente saber que a prosperidade, ela começa dentro da gente. Depois ela vai para a nossa casa, né, dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa família, para depois você querer buscar uma prosperidade externa. Então não adianta você achar que você vai fazer 3 afirmações por dia, olhando no espelho, se achando linda, sentada, assistindo Netflix, porque não vai. E sem olhar a sua sombra. E eu estou falando por conhecimento de causa. Porque eu precisei me ver numa situação em que a minha vida estava boa. Eu tenho um casamento muito bom, meu filho tem saúde, eu trabalhava numa empresa que, apesar de todos os problemas, eu ganhava um bom salário. Mas eu dormia e acordava falando, por quê? Por que eu tô aqui? Pra que eu tô aqui? Não é possível que a vida é só isso. Então, você imagina um cenário em que, teoricamente, de acordo com tudo que a sociedade diz, a sua vida tá boa, você tem uma vida boa. Um modelo, né? Porque saúde é primordial e todos tínhamos, mas eu dormia e acordava falando, por quê? Eu precisei olhar pro lado mais difícil de mim, que é dentro. Quando eu olhei pra dentro, eu falei, tá, entendi, é aqui que tá o problema. Então, assim, a gente procura muito do lado de fora o que tá do lado de dentro. Adélia, eu vejo pessoas ao meu redor, assim, rodando. Sabe cachorro atrás do rabo? E dá vontade de sacudir a pessoa e falar, ei, para, não é fora. Não adianta você comprar melhor roupa, o melhor sapato, o melhor carro, a melhor mansão, não adianta. Você tem que olhar pra dentro. Primeiro você arruma dentro e aí sim, é aquele clichê. A mudança é de dentro pra fora. Meu marido me falou uma frase um dia que eu até coloquei no meu Instagram. A mudança é uma porta que se abre por dentro. Por dentro. Não tá fora. Não está nas outras pessoas, não está nas outras coisas, não está nos outros lugares, está dentro de você. É só aí dentro que você vai conseguir reconhecer isso. Então, é o que eu sempre digo, é exatamente isso. É uma desconstrução de uma imagem fixa que a gente tem da gente, tem que ser uma desconstrução profunda, que aí a gente começa essa desconstrução para reconstruir, para voltar para a essência. Hoje mesmo a gente estava falando sobre conexão, sobre o que te conecta, o que você faz, né, para se conectar. Vamos transformar isso para o dia a dia, né, para trazer para a coisa prática. Como que você vivencia isso no dia a dia? Como que você pode, por exemplo, na fila do supermercado, ter um comportamento, uma mentalidade para, consequentemente, ter um comportamento mais próspero e que te leve para onde você quer ir? É isso tudo que você está falando aqui, se permitindo. Mas tem um detalhe. Se você não olha para a origem daquela emoção, daquele problema. Por que a gente não gosta de falar de problema? Ei, problema, vamos sentar? Vamos conversar. Exato. Se você não olhar para isso, tudo que você fizer a partir disso, você consegue até alcançar um certo patamar ali, vamos dizer assim, e depois aquilo flui, que é justamente para mostrar, ei, é aqui. E o processo, ele é um processo eterno. Ele não tem fim. Não, eterno. Eu me conheço, né? Parei. Não, filho, é pra sempre. É pra sempre. Porque a gente não para de evoluir, a gente não para de crescer, a gente não para de envelhecer, a gente não para de errar. Ninguém é perfeito, não existe perfeição. Você falou aí dos passos práticos e realmente hoje as pessoas querem passo a passo para mudar de vida.
Eu quero um checklist para fazer isso, eu quero um passo a passo, eu quero um método, eu quero um fluxo. Gente, tudo bem, as ferramentas, elas foram feitas para facilitar. Mas eu posso te entregar uma enciclopédia de passo a passo e dizer, isso funcionou na minha vida. Esquece, não Se você não fizer a sua parte, se você não utilizar isso como ferramenta e não como... você tem que usar como meio e não como fim. Né? Você tem que fazer a sua parte. Não adianta, não resolve. Eu comecei a perceber muita coisa na minha vida quando eu acessei qualidade de vida, porque eu não tinha qualidade de vida quando eu trabalhava na CLT. Eu trabalhava me expondo a riscos de acidente de carro, porque eu tinha que correr muito, por uma série de fatores que eu sei que é a realidade de muitas pessoas hoje. Eu sei disso. Eu não romantizei o processo de sair da CLT. Não é assim, eu sei. Mas quando eu acessei a qualidade de vida, eu pude perceber coisas que eu não conseguia ver naquela correria. Então, a correria não deixou de existir. Porque eu trabalho dentro da minha casa, eu tenho meu filho para cuidar, eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho meu trabalho para fazer, eu tenho um monte de coisa. Só que eu passei a olhar os momentos em que eu tinha que fechar os meus olhos para tudo ao meu redor e cuidar de mim. Então hoje, o que eu faço? Tá muito corrido? Eu não tenho tempo? Eu tenho 24 horas. Ah, mas você não dorme? Não, vamos dormir. Então vai ser antes de dormir que eu vou cuidar de mim. Vai ser na hora que eu deitar na cama que eu vou mentalizar o que eu quero pro dia seguinte. Porque a gente não dá valor a esse tipo de coisa. Não. A esse tipo de detalhe. É na hora do banho. Vai ali tomar seu banho. Pede pra ninguém te interromper. Só um pouco, gente. 15 minutos, sabe? Liga, acende umas velas no banheiro, apaga a luz. Faz o seu momento. Senta no chão, sabe? Ou então fica em pé mesmo, deixa chuveiro, deixa a água cair. Pense em você, sabe? Traz a consciência pra você, pro seu corpo, para suas mãos. Gente, não... É real. Muda, vira o jogo esse tipo de comportamento. E é pra você. E é o auto-engano, Marina. O auto-engano, ele começa quando você já fala assim, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Aí você tá dizendo, não me interessa cuidar de mim. Só que a conta, ela chega, né? Uma hora ou outra, a vida vai te colocar para dar uma pensada. É igual o cantinho do pensamento. Ela vai te colocar para dar uma pensada. Infinitos fatores podem acontecer para te parar um pouquinho, para você olhar para onde? Para onde a gente esquiva de olhar, que é para dentro. E isso é tão sério que eu estou falando aqui é de saúde mental. Essas facilidades que vendem, né? Elas são, na verdade, um desserviço, onde diz para você que tal ferramenta vai resolver o seu problema sem que para isso você olhe para suas emoções. Então aí a gente entende que para que eu vou olhar para as minhas emoções se eu posso fazer tal técnica? É mais uma transferência de responsabilidade. É mais um atraso no seu processo de autodescoberta e autodesenvolvimento. Isso entende? É tão e forte. Isso causa o quê? Frustração. Pessoas, falei para você hoje ainda, pessoas fantásticas, desconectadas de si. Isso é muito, muito forte. E olha que curioso, né? Hoje, você falando aí, as pessoas estão desconectadas de si. E elas nem conseguem perceber isso. Hoje de manhã eu tive numa chamada com uma mentorada e ela estava precisando muito, assim, de mim. E nós ficamos muito tempo e uma das perguntas que eu fiz para ela foi, você sabe o que você quer da sua vida? E ela falou, não sei. Aí eu comecei a fazer perguntas para ela. Eu falei, você sabe onde você quer morar? Você sabe com que você quer trabalhar? Você sabe se você quer se cuidar? Se você quer ter um tempo para olhar para você, cuidar do seu corpo, da sua saúde? Você sabe o que você quer daqui a alguns anos? E ela foi respondendo, sei, quero isso, sei, quero aquilo. Eu falei, você respondeu todas as minhas perguntas. Todas as minhas perguntas você me deu respostas. Então, é isso. Você tem a resposta, você só não quer fazer a pergunta. Olhar para dentro é fazer perguntas, sabe? É clichê, mas quem faz pergunta prospera. Gente... É se questionar também. E aí tá o lugar que as pessoas não querem ir. Eu vou ficar me perguntando por quê? Porque aí o cérebro já manda o comando. Pra quê? Tá doida? Não precisa? Olha o desconforto chegando, a luzinha acende. Ó, desconforto não. Pode ver. Eu vou pra academia.
Aí já fala, ixi, Maria, mensalidade cara, que horas que eu vou, não sei o que, eu fazer dieta, eu vou passar fome, vou ficar... Gente, o cérebro Chega da lá, gente... o aparelho tá cheio, tem que ficar... Um milhão de auto-engano, desculpas, um monte de desculpas. E é automático, é automático. E isso que você tá falando é o trazer pra vida prática, sem aquela romantização de que a coisa vai acontecer por si só, porque isso não existe, né? É trazer um exemplo prático para você colocar no dia a dia. Como que você se conecta com você mesmo no dia a dia? Ó, uma excelente opção. Durante o banho, você presta atenção no seu corpo. Porque as pessoas Você não dão ouve. valor nisso, mas é rico Você demais. se preocupa com os pequenos detalhes. Você tocou aqui, ó. Coloca velas aromáticas. Por que você espera isso de outras pessoas? Por que você espera um convite? Convida você mesmo. Isso é o olhar para si. Né? Não tenho tempo. Tem, gente. Todo mundo tem um tempo para poder se dedicar. E aí você, em silêncio, você se conecta, você percebe o seu corpo, você percebe o seu pensamento. A gente percebe o comportamento que a gente tem partindo do pensamento que tem. A gente percebe tanto porque a gente fala assim, nossa, por que eu fiz isso, né? Ou seja, tem uma percepção, não tem clareza. E o que traz clareza? O autoconhecimento. Fazer. Aqui, agora. Perceber. Mudança requer muito esforço. Não adianta a gente achar... Eu tinha uma visão muito romântica da vida. Quando eu tive que catar algumas fichas, foi extremamente doloroso para mim. Extremamente doloroso. Por quê? Porque eu sustentava uma visão minha, não é nem do outro, esquece lá fora. E para eu desconstruir essa imagem foi doloroso. Porque dói. E é por isso que as pessoas não querem encarar. Mas tem que pagar o preço. Exato. Se você quer mudança positiva, algum preço você tem que pagar. Ontem, mais uma vez sobre... É porque, assim, o que as pessoas trazem pra gente é a dor delas, né? E a gente precisa aprender a olhar para a dor das pessoas e é o que eu tô fazendo. Eu olho para a dor das pessoas e eu lembro das minhas dores e como foi que eu consegui curá-las. E ontem a moça colocou na caixinha, como é que eu aprendo a ser mais forte, corajosa e acreditar em mim mesma? E aí eu falei, primeiro que tá na Bíblia, seja forte e corajoso. E as pessoas precisam romper essa visão muito religiosa, porque ali é o livro mais antigo do mundo. Toda a sabedoria que a gente precisa tá ali, só que a gente tem muito preconceito. E aí eu falei pra ela, primeiro que você busca conhecimento onde, né, fontes de conhecimento. Segundo, você tem que mudar esse negócio aí. Como eu faço para me sentir mais... Não, você é. Você nasceu forte, corajosa, você é. Tem que romper, tem que mudar. E terceiro, para de andar com pessoas que façam você ter essa sensação. Porque os ambientes que você anda, as músicas que você escuta, as coisas que você fala, as pessoas com quem você tá, fazem de você o que você é. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Gente, e olhar para esse lugar é uma coisa muito complicada. Dói. Porque a gente fala assim, nossa, mas são meus amigos, eu amo tanto. Tudo bem, você não precisa deixar de amar ninguém. Você só precisa se amar primeiro. Saber que o seu lugar não é ali. E tá tudo bem. Quem quer ficar, fica. Quem quiser ir com você, vai. Mas se não tá bom pra você, se essa não é a vida que você pediu, se essa não é a vida que você deseja, você precisa se mover. Então, de novo, decisão, eu bato muito na tecla da decisão, porque foi ela que me trouxe essa sensibilidade de olhar pra dentro, olhar pro que tá doendo, sabe? E falar, tá doendo, mas vai passando, você vai aprendendo, você vai, sabe? É o processo, E isso requer uma das coisas que a gente mais foge de fazer, posicionamento. Porque a gente não foi ensinada a dizer não quero para não desagradar os outros. Então, você citou os amigos, né? Se você quer ir para um lugar, o seu bando até então, ele está indo para outro lugar, você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha. E aí, como que você se posiciona? Mas eu não posso desagradar. Aí eu não desagrado os outros, mas eu desagrado a mim. Olha onde você tá, né?
Não, olha, Adélia, quando eu olhei para esse cenário, porque eu era uma pessoa que eu não dizia não. Eu também. Eu dizia não para mim para dizer sim pro outro. E sabe aquela coisa assim que você tá no lugar e você fala, meu Deus. E aí, conforme você vai se autoconhecendo, você fala não. E tá tudo bem. E as pessoas te criticam e você fala, tudo bem, mas eu tô bem com a minha decisão. Se você não consegue ficar bem com a minha decisão, o problema não tá em mim, o problema tá em você. Você tem um problema mal resolvido com você, que a minha decisão de te dizer não, você não aceita. Então, o dizer não, a coragem de não agradar, ela é muito, muito difícil de você processar, de você alcançar, de você conseguir fazê-la, mas ela liberta num grau absurdo. E é o que você falou, se eu digo sim pro outro querendo dizer não, eu digo não pra mim. E não tem que ser assim, porque quem realmente gosta de mim vai ouvir o meu não e vai dizer, então tá tudo bem, se assim é melhor pra você, que bom, eu gosto de você e fico feliz com a sua decisão. Entendeu? E essa é uma questão muito importante que afeta muito a saúde e qualidade de vida das pessoas. Eu converso com bastante pessoas, sabe? E muitas delas trazem essa frustração, Marina. Isso é muito grave. Primeiro que, por um modelo de sociedade, a gente não foi ensinado a apoiar as pessoas. Mas até um certo ponto, tá tudo bem. Porque as outras pessoas estão fazendo os seus corres, estão vivendo suas vidas, né? Estão fazendo os seus movimentos. A gente precisa trabalhar tudo. Essa foi uma ficha que caiu para mim. O auto. Automotivação, autocontrole, alto. Para a gente poder ter uma base mais sustentável e poder conseguir inspirar outras pessoas. Então, isso que a gente faz aqui numa simples conversa, a gente alcança pessoas. Se você se cala, a gente não se conecta hoje e a gente não vem aqui hoje. Se você está num restaurante, num mercado, em qualquer lugar, e alguém puxa um assunto com você e você fala alguma coisa, você acha que é ao acaso, mas perto de você tem uma pessoa que precisa colher aquela palavra, aquela mensagem. Então, não existe um lugar adequado. O que existe é expressar-se, é comunicar-se. Quanto mais as pessoas se comunicam, hoje você citou um exemplo maravilhoso, a grande maioria dos problemas é por falta de comunicação. Quando você não se comunica, você está tolhindo a sua essência. E você não está cumprindo o seu papel diante da vida, que é servir. E comunicação é uma habilidade que a gente nasce com ela. A gente só tem que desenvolvê-la ao longo da vida. Mas a gente nasce sabendo comunicar. É tanto que a gente sai, bebê sai, a primeira coisa que ele faz é um berro, é uma comunicação. É a que ele sabe naquele momento. Então eu vejo inúmeros relacionamentos definhando, fadados ao fracasso. E não é um julgamento, não é uma opinião, é a realidade. É real. Porque os casais não se comunicam. Você não tem que esperar que o seu esposo saiba o que você está pensando. Você tem que sentar na frente dele e dizer, eu não quero assim, para mim não tá bom assim, eu amo você, vamos reconstruir isso. Ou então sente-se e fale, não dá mais. Porque eu não sou a favor de duas pessoas que vivem juntas infelizes. Eu sou a favor de felicidade, né? Eu sou a favor da pessoa estar feliz. Então, se não dá mais, se você tentou, comunica. Amizade é a mesma coisa. Por que as pessoas não se comunicam? Por que as pessoas têm vergonha de falar, de se sentar? Eu tenho me exposto a situações em que a minha comunicação ela tem sido destravada aos poucos. E é desconfortante, sabe? Você sentar numa mesa e se sentir a pessoa mais burra da mesa. É desconfortante, mas é maravilhoso, porque você aprende, sabe? Então, a comunicação, ela serve para toda e qualquer situação. Enquanto você não aprender a se comunicar, e aí, de novo, com você mesma. Ia falar isso agora. O que você está falando para si? Qual é a mensagem que você recebe do reflexo do espelho? Quando você se olha, não tá bom, não tá legal, não tem autoestima, então vamos começar a mudar. E como que muda? De novo, pequenos detalhes durante o dia. Pensa mais em você. Aquela frase assim, eu morreria pela minha família. E por quem que você tá vivendo? Você morre por alguém, mas por quem que você vive?
você tem que viver primeiro por você, porque se você não vive primeiro por você, você não tem vida para viver por ninguém, entendeu? E o criar, a mentalidade, né, nada mais é do que criar um estado mental adequado para o que você quer viver. Exato. Né? Então, assim, a comunicação interna, é por isso que eu sempre bato nessa tecla e vou bater, gostem ou não, mas não existe um outro caminho. Se você não criar um hábito, inserir isso no seu dia a dia, e não tem o tempo, mentira, tem tempo, de estar com você, entender por que você tá triste, por que você ficou com ciúme, por que você ficou com raiva, por que você tá com vontade de comer doce, por que você tá com infinitas coisas, é a autoanálise, autorreflexão. Se você não cria esse hábito, todo tipo de comunicação que você usa, ele não vai ser assertivo com as pessoas à volta. Distorcidas, né? Vai passar uma mensagem distorcida. E outra, no passar essa mensagem distorcida, você acaba se frustrando mais, porque ao estar... Vou citar um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Você vai gravar um conteúdo para as redes sociais. Aí você veste o personagem e fala e tal, e tal, e tal. Quando você desliga a câmera, você tá assim. Desaba. Ou seja, então... Não, faltando uma comunicação com você mesma. Por que isso que você acabou de fazer agora não te energiza? Então é essa frequência que você tem que pegar. O que você pode fazer no seu dia a dia para viver essa frequência? E aí você citou aí agora mesmo sobre estar com pessoas. Aquela pessoa que te coloca para baixo, que te mostra só o seu lado ruim, é só isso que você tem. São só os defeitos. Então é necessário rever. Pessoas que reclamam. Pessoas que reclamam. Ah, não dá. Gente do Olha, céu. não dá. Reclamar e fazer uma coisa, né, Marina? Não, e olha só. Eu te falei mais cedo que eu gosto das analogias, né? Inclusive, a minha mentoria tem uma analogia muito legal. Mas o lance de reclamar, se você se você for separar as palavras, ré para trás. Clamar. Então, o ato de reclamar só vai te levar para trás. É impressionante. A pessoa vive reclamando. Ela reclama porque tá calor, porque tá frio, porque tá sem dinheiro, porque o emprego é ruim, porque o marido brigou, porque tá gordo, porque não sei o quê. E continua enchendo o saco. E continua no mesmo lugar. E a pessoa não se move. Ai, porque eu tô acima do peso e come... Você come suas emoções, você bebe suas emoções, você vive suas emoções, você é as suas emoções, né? Então, assim, como que a gente muda isso? Motivação. E a motivação, de novo, ela nada mais é do que um motivo para você tomar uma ação. Quais são os teus motivos hoje? Se pergunte. Qual é o meu motivo hoje? Quais são os meus porquês hoje? Por que eu me levanto? Por que eu vou trabalhar? Por que eu não me cuido? Por que eu tô deixando minha vida passar do jeito que tá? Por que eu tô me questionando? Por que tá doendo? Por que eu não me importo? Por que eu me importo? Então, se questionar, traz clareza. E aí você consegue encontrar um motivo para tomar uma ação e ter motivação. Um motivo para parar de reclamar e clamar, agradecer, né? Não é papo de coach, não é papo de mentora, não é papo disso, não é papo daquelas pessoas que falam assim, ai, agora você é coach, né? Cara, chame do que você quiser. Eu sou uma pessoa que eu encontrei no autoconhecimento tudo que eu buscava ao longo da minha vida e nunca conseguia, sabe, assim, porque tá dentro de mim. Não tá no meu marido, no meu filho, no meu trabalho, nas minhas experiências, nos amigos, tá dentro de mim. E a gente vive botando a responsabilidade no outro, né? Mas o que não deixa a gente fazer muito é o preconceito. Você é coach. Gente, abre um pouco a mente. Pra gente poder ir para um outro nível, a gente tem que deixar algo. O que é que a gente quer deixar? Qual é o preço que tem que pagar? Né? Porque se eu olho para você, se eu te conheço há muito tempo... eu vi que você mudou. Aí eu tenho pra mim agora que você é uma coach. Aí eu vou ficar, porque o coach. Eu tô perdendo uma oportunidade de aprender e de me inspirar, falar, poxa, essa é a vida que eu quero.
O que ela fez? O que ela faz? Vamos conversar, mas o preconceito, o tabu, ele limita e bloqueia. É onde a gente fica doente. As pessoas, elas preferem criticar do que buscar inspirar-se no outro. Então, principalmente, gente, eu abro uma votação e eu tenho certeza que é 100%. As pessoas que mais te criticam são as pessoas que mais te conhecem. Elas olham para você e elas criticam a mudança que você tem, porque elas estão ancoradas na sua pessoa anterior. E aí eu digo uma coisa, essência é uma coisa que não muda. A sua essência, ela não muda. Você muda hábitos, comportamentos, pensamentos, resultados. Mas a sua essência, ela é uma só, porque a essência vem do coração. Então, eu já fui chamada de pastora, porque eu faço meu devocional e leio a Bíblia todos os dias. E eu falei, gente, não é possível. Tá vendo? As pessoas, elas têm a cabeça muito fechada. Eu já fui chamada de coach, eu já fui chamada de a louca dos cristais, porque eu tenho na minha casa uma fonte com cristais, com incenso, essências e tal. Eu tenho um cantinho na minha casa, assim, que é uma coisa que pra mim é maravilhosa, eu amo isso. E na cabeça das pessoas não faz sentido. A pessoa que lê a Bíblia e faz um devocional ter uma fonte, cristais e incenso em casa, mas olha aí, olha o que você falou, o preconceito. Preconceito. E é um conceito de uma coisa que elas não conhecem. E ao invés de buscar o conhecimento, elas preferem criticar, julgar e apontar. Eu te pergunto o porquê. Por que você tem? Eu já tenho uma imagem. Eu vou concebendo uma imagem já pré-moldada e nada do que fale vai desmontar essa imagem, né? Então, esse que você disse justamente é o que dificulta a caminhada. E não adianta a gente querer passar também muito a mãozinha na cabeça, né? De que assim, tudo vai mudar. Não. Tudo vai mudar se a gente tomar uma ação para isso. E são nessas pequenas coisas. Sabe? Esses pequenos detalhes do dia a dia. Você falou das perguntas, né? Autoanálise. Onde eu vou? Por que eu vou? Como eu me sinto em tal lugar? Como eu me sinto com tais pessoas? Né? Por que eu tô contando essa mentirinha pra mim, essa história? A gente sabe que é historinha. Né? Por que eu não tô confiando no meu potencial? Por que eu não confio no meu desejo? E o se autoanalisar traz uma coisa que dói muito, mas dói muito. Quando você descobre que ao julgar uma pessoa, você está entregando para ela o que tem dentro de você. Então, se eu olho para a Adélia e digo assim, meu Deus, mas por que a Adélia tá com esse cabelo hoje? É porque a minha autoimagem, o que eu acho de mim, tá dizendo para mim mesma, cara, seu cabelo tá uma bosta. Entendeu? Então eu falo, tudo que eu entrego pro outro passa primeiro dentro de mim. Para eu te entregar amor, ele tem que estar dentro de mim. Para eu te entregar compaixão, para eu te entregar simpatia, para eu te entregar raiva, para eu te entregar ódio, para eu te entregar inveja, eu não dou ao outro o que não tem dentro de mim. Então, Marina, você só dá coisa boa. Não é assim. Só que o que tem dentro de mim, que não é bom, eu procuro tratar. Se eu não consigo entregar o que há de bom, eu trato o que não é bom e não entrego o que não é bom pra ninguém. Eu não tenho que criticar, eu não tenho que julgar, eu tenho que tratar em mim. O que eu entrego pro outro passa primeiro por dentro de mim. E isso é tão sério, né? E profundo ao mesmo tempo. Porque se você não traz essa atenção para aquilo que você faz no dia a dia, são pequenas coisas que passam aí tão desapercebido que a gente reproduz comportamento de forma tão inconsciente, a gente não presta atenção nessas pequenas chavinhas que o nosso próprio comportamento entrega pra gente nesse sentido. Eu abri uma caixinha no meu Instagram perguntando o que remetia ao pôr do sol. E teve uma resposta que me chamou muita atenção, e ela é preocupante, porque me fala de falta de saúde integral mesmo. A pessoa respondeu assim que me dá tristeza e depressão, assim, de saber que no outro dia vai ser tudo de novo. Eu pensei, falei, e respondi essa caixinha, né?
o que você está fazendo no seu dia a dia que você pode fazer de forma diferente? Como tomar um banho com velas aromáticas? Como pôr a mesa para você do café da manhã? Como fazer o seu trabalho se vestindo de outra forma, passando um batom diferente? Ouvindo uma música edificante. O poder cognitivo das coisas que a gente vê, das coisas que a gente ouve, é uma coisa absurda. Porque é aquilo, vai instalando na nossa mente drives mentais, códigos e chaves, e aí daqui a pouco você está reproduzindo um comportamento que você não consegue saber a raiz dele, mas que veio por tudo que você assiste, por tudo que você escuta. Então, o papo das músicas que a gente estava falando mais cedo. Cara, por que eu vou ficar escutando uma música, reproduzindo uma música dentro da minha casa que não vai edificar a minha casa e me trazer bons sentimentos, boas sensações, né? E eu não tô falando de só música religiosa, não é isso, é porque hoje tá assim, contaminado. Não. Então, é decadente. São essas pequenas coisas. O ato de acordar e ao começar a fazer o café da minha família, eu ligar a Alexa lá em casa e pedir pra ela tocar a minha playlist, muda automaticamente, é instantâneo, Adélia. Na hora que começa, parece assim, que vem um sopro de vida. Então, isso começou agora? Não, eu comecei... É uma construção. Eu comecei a fazer isso lá atrás, sabe? Todos os dias. E ouço músicas diferentes, dependendo do estímulo que eu preciso. Uma música mais animada, sabe? Se eu quero acalmar, uma música mais calma. Mas, assim, tá tudo ao nosso alcance, são as pequenas coisas. Bota uma música no carro diferente, para de ouvir a rádio que só fala de assassinato, de não sei o quê, para de assistir coisa de terror, coisa de não sei o quê. Cara, vai procurar outra coisa, uma coisa que desperte sua curiosidade, vai apreciar o belo. Sabe o que meu marido faz, que é genial? Ele visita lugares no mundo inteiro, os lugares mais lindos que você imaginar, pelo Google. Olha que... Apreciar o belo. Ai, Marina, mas eu moro num apartamento que na frente tem outro apartamento, que atrás tem outro apartamento. Liga a tua televisão. Ao invés de ver notícia ruim. Liga a tua televisão, bota lá no YouTube e coloca os lugares mais lindos do mundo. Cara, tem vídeos que passam, assim, nos detalhes 4K, né? E uma vez, eu vi ele fazendo isso, eu falei, que é isso, amor? Ele, tô na Islândia. Eu falei, tá onde? Tô na Islândia, assim, montanhas, sabe? Gelo, aquela coisa bonita. Apreciar o belo, isso muda. Muda, parece bobo, mas são nos detalhes que estão a transformação. Detalhes e ter a coragem de mudar, de tomar um novo rumo. Por exemplo, essa pessoa que respondeu essa caixinha, imagina você acordar todos os dias e você não consegue ver beleza em nada. Tem alguma coisa errada. E não é lá fora. Não é fora. É a sua autoimagem, é a conversa que você está tendo com você. Aí você escuta, nem todo dia a gente está plena, né? Maravilhosa, linda. E o dia que a gente não está, o que a gente pode fazer para estar? Ao invés de ficar no reclamando. Eu não estou muito legal hoje, minha frequência está baixa. No automático, o que a gente vai e faz? Bota a sofrência. Bota a notícia que traz um insight negativo, uma vibração, né, negativo. Vai no bota, senta, que é um termo que a gente... que eu inventei isso aqui agora. Depois eu vou contar essa história. Mas é que eu fui fazer uma aula de dança e não vou entrar nesse detalhe agora. E o tipo de música era o bota, senta. Qual é a mensagem que eu estou passando para mim? Então, se eu não consigo crescer nesse degrau, eu tenho que passar para o outro degrau. E para passar para o outro degrau, eu preciso ir. Eu não posso esperar. Exato. É muito engraçado, porque você falando aí da música, e é isso que cria na nossa cabeça a ideia de que nós somos alguma coisa que é normal, né? E na verdade não é. Não é normal você ficar... Não. Bota, senta. Por que as pessoas têm prazer em ouvir esse tipo de música e não conseguem ouvir uma música diferente? Gente, música acho que talvez seja a coisa que mais existe no mundo, é música, para todos os gostos. É a qualidade, É a qualidade do que você consome, é o alimento. E hoje com o digital, isso tá uma coisa absurda. Então, a gente vai no automático consumindo coisas que não agregam, que contaminam, que poluem.
E a gente começa a reproduzir comportamentos que a gente não sabe. Isso se instala de forma fixa na nossa cabeça e a gente acha que é normal, que tá tudo bem. E não consegue romper. Então, parte do princípio que você precisa se questionar por que que você faz o que você faz, por que que você gosta do que você gosta, você vai começar a ter clareza das coisas. Nossa, vem uma clareza muito, muito grande. Cara, a pergunta, ela é uma coisa, assim, mágica. Ela tem um poder absurdo. Eu posso sentar com quem for aqui agora e falar, se eu fizer 5 perguntas pra pessoa, ela sai com a cabeça queimando. Porque as pessoas não querem olhar pra si. Elas não querem olhar pro lugar que dói. E é no lugar que dói que a coisa se resolve. Né? É o trazer luz, né, à sombra. O maior momento que a gente cresce é o momento que a gente visita a nossa escuridão. É o momento que a gente leva luz para isso. E é um momento extremamente doloroso. Eu falo que o intuito, né, de estar conectado com pessoas através do podcast, porque comunicação e informação não tem barreiras, é sem limite. É justamente abraçar pessoas. Porque tem muitas pessoas que se sentem sozinhas, que começam a trilhar um caminho, que mudar, instaurar novos hábitos é extremamente desafiador. Muito. E aí, quando você vê que não tem muito resultado, aí que você para um pouquinho. Então, você mostrar isso de infinitas formas. É você abraçar também pessoas. As pessoas se identificam, né, com isso. Mas só que as pessoas têm que entender também que não existe um outro caminho. Esse caminho, ele passa pelo escuro de você mesmo. E é lá que está o ouro mesmo, né? Para ser lapidado ali, o diamante para ser lapidado e... Poxa, você colocar o seu potencial, viver os seus sonhos, a sua vida, construir, inspirar pessoas, criar comunidades. O criar comunidades, isso é uma coisa que a gente tem visto muito, né? E é muito legal, porque ninguém constrói nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Quando eu comecei a acessar esse conhecimento e me transformar e ver os resultados, eu digo que eu toco os meus pensamentos constantemente. Por isso que eu volto a dizer, a tua mente, aonde ela vai, o teu corpo alcança. Só que primeiro é na mente, depois é no corpo. E você precisa alinhar tudo isso. É um exercício. É um exercício. Quando eu comecei a acessar esse conhecimento e as mudanças foram acontecendo, eu falei, cara, as pessoas vão dizer que eu sou maluca. Porque é real. Isso daqui esteve no meu pensamento em algum momento. Todos os outros que eu fiz estiveram. Foi mesmo. Quando eu fui demitida da empresa que eu trabalhei por 10 anos, agora em agosto, eu fui demitida porque eu criei a minha demissão. Olha que louco. Lá em junho eu falei, eu não quero mais, eu não vou mais ficar aqui. Porque agora eu acessei um conhecimento e eu sei que ele vai me levar para outro lugar. E eu falei, até 31 de dezembro desse ano eu saio dessa empresa. E aí eu tava na crença de escassez. Poxa, mais 10 anos, né? Vou deixar meus direitos tudinho lá. Não queria pedir demissão. Eu falei, cara, tô rodando aqui atrás do rabo porque eu sei criar uma demissão, eu vou criar uma demissão. E eu voltei de férias, eles me mandaram embora, me chamaram e me mandaram embora. Só que a gente vai falar isso pras pessoas e as pessoas falam, coincidência. Não sei destino. Então, assim, quando eu comecei a acessar esse conhecimento, eu falei, é impossível eu guardar isso pra mim. É ingratidão com Deus eu guardar isso pra mim. Porque isso pode curar as pessoas. Isso vai curar as pessoas. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguem ver valor em 1 hora de gravação dessa que a gente faz. Mas 1 hora de gravação dessa que a gente faz deveria custar muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque muda vidas, sim. Porque nós somos aqui a materialização de mudança. Né? Então, é isso. É você entregar para o outro o melhor que você tem. E se precisar cobrar, sim. Porque a vida é feita disso. Né? Mas as pessoas não dão valor. E elas não é que elas não dão valor ao nosso trabalho. Isso foi uma coisa que me levou para outro nível. Não é o meu trabalho que não tem valor para ela. É a vida que ela deseja, é a mudança que ela quer, que não faz sentido para ela, que ela não vê valor. Porque o que eu vejo valor, eu pago o que tiver que pagar. Entendeu? E isso é louco, né? Louco e sério, porque assim, trazer essa realidade
para coisa palpável ali, de que se você quer trilhar um caminho de mudança, você tem que passar pelo desconforto, de olhar para algumas coisas. Então aí você já tem que ter o tempo para sentar com você e entender seu comportamento, seu pensamento, e entender que esse caminho de mudança, né, de nível, ele não vai chegar assim. Não, E ele não vai chegar com a mudança de mentalidade apenas. Apenas, exato. Entre o pensar, falar, sentir e se comportar, tem que ter essa congruência. Para poder ver mudança real. E tem dia que a gente quer deitar em posição fetal e chorar, né? E aí a gente tem que chorar. E aí a gente deita em posição fetal e chorar. Eu falei pra mentorada hoje, eu falei, chora, mulher. Chora. E ela se acabava, eu falei, chora. Porque pra que a gente guarda tanto, sabe? É uma coisa que eu vou levar no meu trabalho, é mostrar que o processo dói. Porque é doloroso. As pessoas acham que são mil maravilhas. Não é, dói. Dói, mas é aquilo. Primeiro a gente paga o ônus para depois acessar o bônus. As pessoas querem começar a subir a escada por cima. Ah, não, eu tô aqui de boa em cima, vou começar... Como assim? Você não sobe de cima. Primeiro é um degrau de cada vez, você vai lá de baixo. Primeiro você paga o preço para depois você sacar lá na frente. E é onde muita gente desiste justamente por isso. Porque isso é uma construção... Através, é o que a gente está falando aqui desde que começamos essa gravação, através dos pequenos detalhes no seu dia a dia, você instaura novos hábitos. Mas aí quer trocar, colocar um hábito inalcançável, que você não dá conta. Por exemplo, quem tem dificuldade em fazer dieta, quem tem dificuldade, né, em se abdicar de doce, aí já vai ficar uma semana sem doce. Então começa gradativo, coloca uma coisa que você vai alcançar, mas precisa ter esse movimento de querer colocar um hábito novo para trazer para o cotidiano. Por exemplo, se você quer conhecer pessoas novas, dentro de casa que não vai ser, né? Então aí você vai no mercado. Então tenta ir ao mercado com uma cara mais receptiva. E não amarrada, porque as pessoas não vão chegar em você e vão, oi, bom dia, tudo bem? E às vezes a oportunidade que você tanto pede a Deus tá lá na fila do mercado. E aí você tá aqui, ó, com raiva do mundo, da vida, e aí a oportunidade olha e fala assim, ela não tá pronta, não. Vou voltar. Vou passar, vou pra quem tá pronto, porque é isso. Mas é essa desconstrução da facilidade romântica da coisa, das lei da atração, das coisas, tudo que tem que desconstruir. E isso é grave, porque nós estamos falando de pessoas, de vidas, de sonhos. Entendeu? Sonhos, saúde. Não tem uma coisa, assim, não tem uma fórmula mágica. Tem uma fórmula, mas ela não é mágica. E ela passa por processos. E processos envolvem decisões, envolvem renúncias. Toda decisão vem acompanhada de uma renúncia e de uma consequência, né? Então, se você tomar uma decisão, saiba que você deixou alguma coisa para trás, seja boa ou não, e que isso vai te dar um resultado. Não tem como você tomar uma decisão e não chegar em algum lugar e nem deixar alguma coisa. Não existe. Não tem como. E é por isso que as pessoas não querem. Elas querem chegar em algum lugar sem tomar uma decisão e sem abandonar alguma coisa. Não tem como. Não flui. É humanamente impossível que as coisas fluam assim. Essa realidade é trazer o adulto para tomar conta da vida, não a criança ou o adolescente, né? É trazer o adulto. É sentar mesmo com você. Eu tava vindo aqui para Floripa e eu até contei isso para você, né? Eu vou deixar essa mensagem aqui, né? Eu tava olhando as nuvens. Eu tenho o céu como meu oráculo favorito. E ao olhar as nuvens, aquela imensidão, eu fui intuída de olhar o macro, ou seja, aproveitar, explorar melhor as oportunidades amplas. Não olha apenas o ponto aqui, né? Aquilo que a gente quer, que a gente busca, ele está no percurso, não está em algum lugar. Então aí eu vou expandir o meu leque, o meu olhar. E aí eu vou intuída, olha o macro.
porque você é o micro do macro. Né? Então, expanda as suas percepções, trabalhe, explore as opções, as pessoas, situações, né? Acontecimentos, tudo vem caminhando para levar para um caminho, o caminho que eu quero. Exponha-se ao desconforto, né? Exponha-se ao desconforto. E se eu não faço isso, eu recebo uma intuição, uma mensagem dessa, e não coloco isso em prática, eu estou emanando uma mensagem de que eu não estou pronta para isso. Eu queria deixar uma mensagem, na verdade são 3 palavras que me tocam muito. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Quando você pensar na sua vida, pensa que ela é feita de decisões. Porque as decisões decidem os destinos. Então, meu destino tá na mão de Deus. Não tá, meu amor, tá na sua decisão, né? É ela que vai decidir o seu destino. E lógico, se você estiver caminhando com ele, as coisas vão ficar mais leves, porém, existe um processo. Seja o que Deus quiser, Deus quer o melhor. Ele já fez tudo para nós. A gente precisa se transformar na pessoa que acessa. Tá tudo aí, tá tudo criado. A gente precisa passar pelo processo, porque ele falou, vá, tenha vida e tenha vida em abundância. Só que pra gente ter vida em abundância, a gente tem que fazer o quê? Se mover, melhorar, espírito em evolução, espírito em ascensão, se conectar, crescer, se expor à dor. Você não quer passar no deserto? Como é que você quer chegar no Éden, meu amor? É o desconstruir, né? Eu vou tirar essas camadas de mim, vou sentar com todas essas camadas, eu vou me entender, vou saber meus limites e vou descobrir. Quando eu olho os meus limites e olho as minhas sombras, eu descubro um potencial incrível. Exato. Incrível. E é isso que eu quero, que a grande maioria das pessoas se redescubram, porque em algum momento a gente se desconectou. Sabe? Então, para inspirar você aí que está ouvindo, eu quero que você não se cale diante das mudanças, não se cale diante da sua história, leve a sua história para frente. Passe a sua história, porque dentro da sua história, alguém vai colher uma semente importante para conseguir trilhar o seu próprio caminho. Então, construa. Se você não tem uma base, construa e seja a base de apoio de alguém, com verdade, né? Que seja genuíno. Eu quero agradecer aqui você, Marina, essa luz que veio aqui trazer a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua história de vida. Né? Quero agradecer muito essa conexão maravilhosa aí que a gente trouxe, que é o primeiro de muitos, assim. Com toda certeza, eu que agradeço. Esse daqui é o meu propósito, é transbordar o meu conhecimento para transformar a vida das pessoas, porque a gente inspira quem finge não nos ver. E aí, aqueles que nos veem, se for uma pessoa, já valeu. Porque é de um em um. É um trabalho de formiguinha. É propósito. Obrigada. Gratidão, muito obrigada. Viu? Eu sou a Adélia Queiroz, a sua anfitriã, e esse é o Pode Saber, o seu podcast de terapias e autoconhecimento, onde você colhe as sementes para o bem viver.